Olá, seja bem-vindo. Você está acessando o projeto Bate-Papo com o Escritor, realizado pelo Gremplexa, um grupo de estudos vinculado à Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas, que se dedica à literatura de expressão amazônica. O Bate-Papo com o Escritor tem o formato de entrevistas gravadas e disponibilizadas para o público, com o objetivo de divulgar a produção dos escritores amazônicos ou que escrevem sobre a Amazônia. Objetiva também levar ao público em geral o que pensa o escritor sobre temas variados, além de criar uma memória gravada das nossas letras. Nesta edição, você apreciará a entrevista com o poeta e ficcionista Elson Farias. Os entrevistadores são os professores Carlos Guedelha e Iná Isabel. No campo literário, Elson Farias tem produzido uma vasta obra composta de livros de poemas, narrativas de ficção, literatura infanto-juvenil e crítica literária. Participou ativamente do Clube da Madrugada, tendo sido um dos seus mais destacados integrantes. É membro da Academia Amazonense de Letras e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. Foi um dos fundadores da União Brasileira de Escritores do Amazonas, tendo sido seu primeiro presidente. Exerceu em diferentes oportunidades as funções de secretário de Estado da Educação e Cultura e da Comunicação Social. Elson Farias é um dos escritores mais representativos da moderna literatura da Amazônia e do Brasil. Seus textos têm sido objeto de estudo em diversas universidades, em nível de graduação, mestrado e doutorado. Ele fez do imaginário do homem ribeirinho da Amazônia a matéria principal de sua escrita poética e de ficção. Cortava terçado a palha da casa, tecia paneiros, tarrafas malhava. Amigo dos bichos, comia-os sem pena, não peixes de pele, só peixes de escama. Falando, a canoa de tarde remava, o sol brando ouvia aquela palavra. De noite esfregava os pés, já na rede, lixava-os na moda da língua de peixe. Bom dia, poeta. Tudo bem? Bom dia, Guedelha, professor. O Elson, gostaríamos de iniciar pedindo que você fizesse uma breve apresentação da sua trajetória como escritor. Como que você se percebeu escritor, como se percebeu poeta e como tem sido essas lides de poeta, de escritor, até os dias de hoje. Vai ser uma história longa, não sei se vai dar tempo. Eu nasci na beira do rio, né, lá no Roseiral, no município de Itacoatiara, e o meu primeiro contato com a poesia foi lá. Eu era menino, né, e esse contato com a vida, com as pessoas, eu comecei por lá. Mas eu comecei a escrever mesmo com meus 15 anos. Com 15 anos de idade comecei a escrever, muito influenciado pela poesia romântica, depois pelos parnasianos, depois pelos simbolistas. E lá por 18 anos, 19 anos, eu comecei a estudar a poesia moderna, poetas de 22, né? E comecei a me preocupar com a poesia moderna. E em Manaus, em contato com o Clube da Madrugada, eu me dediquei à poesia moderna. Essa é a minha trajetória. Mas também me interessei por prosa. Já escrevi alguns romances, alguns ensaios, literatura infanto-juvenil, de modo que eu tenho dedicado 24 horas à poesia, à literatura. Porque eu fazia serviço público, para me manter, né? No Brasil, o escritor não pode viver do seu trabalho, mesmo não tem condições. E eu aliei a minha vida a essas duas atividades. O serviço público para me manter e o trabalho literário. Hoje, aposentado do serviço público, eu me dedico só à literatura.
Elson, você falou, né, essa proximidade sua com o rio, com a natureza, de que forma isso lhe influenciou, não sei se eu poderia utilizar muito bem esse termo, mas de que forma isso se fez presente na sua escrita, no seu fazer literário? Olha, é o seguinte, eu acho que é fundamental no meu trabalho, porque eu estudei muito poesia, como eu falei, né? Poesia romântica, simbolista, eu sempre me interessei também pela técnica literária, sabe? A verso, etc. Mas o conteúdo, me parece, vamos dizer assim, a poesia mesmo, é fruto da minha vivência na Amazônia, da minha natureza amazônica, vamos dizer assim, influenciada pelo rio, pela floresta, pela mitologia, viu? Pelo comportamento das pessoas, pela vida social da Amazônia. Esse é o fundamento, me parece. Elson, no teu entendimento, qual é o papel do escritor na sociedade contemporânea? O poeta, o escritor, de uma forma geral, o poeta tem importância hoje? Não sei se isso tem. Porque eu acho que a importância do poeta, eu estou lendo agora um trabalho do Otto Maria Carpo sobre a poesia latina, né? Então sempre os poetas, ao longo da história, li antes sobre a poesia grega, também dele, tem sua influência na vida, não só na estruturação da língua, né? Na formação, vamos dizer assim, das línguas, né? Sobretudo das nossas línguas vulgares, as línguas modernas, da qual nasceu o português, não é? Ou também no comportamento, na atividade política. Há muitos poetas que se dedicaram à política e até que sacrificaram por isso, não é? E eu acho que é importante a educação, na área da educação, na área do entendimento da vida social, até da geografia mesmo, sabe? Tudo isso eu acho do código todo. Tudo isso eu acho que o homem, de modo geral, ajuda em tudo isso. E o poeta é um desses homens que fazem isso. Interessante, Elson, que você colocou, né, que você falou desse trabalho paralelo da atividade pública, né, de serviço público, juntamente com o ofício do escritor, né? E a gente sabe que o Brasil ele tem um contexto todo que viabiliza a produção escrita, a produção literária, a produção intelectual, né? Tem vários entraves aí que dificultam, né, o exercício pleno do escritor enquanto um profissional, enquanto uma profissão. E aí eu queria saber um pouco de como foi esse período que você teve que trabalhar com essas duas atividades, que exercer essas duas funções. E se teve um momento em que você já está aposentado, né? E um momento que você deixou a carreira de institucional e passou a seguir apenas o de escritor mesmo. Professora, é o seguinte, é uma questão de organização do tempo, né? Eu tentei organizar o meu tempo, um tempo para a minha vida familiar. Eu sou casado, tenho filhos, tenho netos, né, já, às vésperas do bisneto, e a atividade funcional também, a atividade política administrativa. Eu fui secretário de Estado 2 vezes. Então, eu procurei organizar a minha vida, o meu tempo, de modo que eu pudesse atender essas atividades todas, né? Vamos dizer, não faltar meu trabalho institucional, meu trabalho como funcionário público, como servidor público, mas também não negligenciar nos estudos e na prática da literatura. E eu procurei fazer isso, quem sabe se deu certo, né? Como eu estou geminiano, sabe? Quem sabe se eu conseguir me adaptar a essas duas situações. Isso que aconteceu. Olha só, Elson, durante muito tempo
se questionou, é uma questão, acho que é muito ligada ao escritor, que é o fato de que o brasileiro não gosta de ler. Isso já esteve na pauta de discussões aí durante muito tempo. O brasileiro gosta de ler, o brasileiro não gosta de ler. E trazendo também aqui para o nosso estado, né, o amazonense gosta de ler ou não gosta de ler. Eu gostaria de saber qual é o teu pensamento em relação a essa questão, se o brasileiro, se o amazonense gosta de ler ou não gosta, ou principalmente se gosta de ler poesia. Ainda se lê poesia, há leitores para poesia. Qual é o teu pensamento sobre isso? Olha, eu acho que o problema da leitura no Brasil sempre foi um problema. Não é? Você vê, o país, nós temos hoje 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes. As tiragens de livros das editoras é 2 mil livros. Então você vê que há uma distância enorme aí. O mínimo é que pega um livro. E tem mais um detalhe. Muitos desses livros ainda ficam na prateleira da livraria, entendeu? Ficam ainda nos depósitos das editoras. Então, realmente, se lê pouco no Brasil. Se lê pouco, de modo geral. E em poesia, então, me parece que só os poetas leem os poetas, sabe? Viu? Eu acho que se lê muito pouco. Agora, o que eu acho é que, modernamente, através deste processo que estamos usando agora, da informática, não é? Da comunicação virtual, a literatura vai ter um benefício enorme, porque ela vai atingir a todas as classes sem investimento nenhum. Não é? O leitor vai ler poesia, vai ler romance, vai ler ensaio sem pagar um tostão. Não é? É só ele entrar nos esquemas aí e é beneficiado por isso. Eu acho que sempre foi assim. Né? Quando o livro é escrito na pedra, pouca gente lia um livro. Depois foi escrito no papiro, ali só os ricos podiam comprar. Né? Até que veio Gutenberg, que criou a imprensa, melhorou a divulgação. Aí veio o cinema e dizia que ia acabar com o livro. Aí veio a televisão e dizia que ia acabar com o livro. Agora chegou a internet. Vai acabar com o livro? Não vai acabar. O livro é fundamental. Apenas esses processos que fizeram chegar a mensagem do livro junto ao leitor. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Sempre para melhorar a comunicação entre o escritor e o leitor. Você acha que atualmente há uma maior democratização do acesso ao texto? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que não sei se houve estatística sobre isso, mas deve haver, né? Vamos ver que realmente ampliou o número, né? A faixa de usufruto, né? do leitor com relação à literatura. Elson, como você percebe um mercado editorial no Brasil? Né? Qual é a sua percepção em relação à edição, à publicação de livros voltados para a área da literatura? Como é que você enxerga o cenário atualmente? Eu ainda faço um acréscimo à pergunta da Inácia, ela me permite? Sim, no Brasil e no Amazonas. No Amazonas, especificamente no Amazonas. Olha, é o seguinte, eu acho que isso tudo está dentro desse contexto que eu acabei de falar, né? Da dificuldade que tem o leitor de livro impresso. Quer dizer, edições pequenas para uma população de 2 milhões de habitantes, 200 milhões de habitantes. Né? No Amazonas, o problema também é parecido. Né? Sendo que no Amazonas, a população do Amazonas, de Manaus, por exemplo, é 2 milhões de habitantes, né? 2 milhões e meio de habitantes. Mas as edições são de 1.000 exemplares, 500 exemplares, o máximo 2.000 exemplares. Né? E muito fica também nos depósitos das editoras. Né? Mas eu acho que o público, o mercado do Amazonas, né,
de Manaus, melhor é o da literatura infanto-juvenil. Eu também me dedico ao infanto-juvenil e já publiquei mais de 30 livros infanto-juvenis, sabe? E esses livros todos são muito usados aqui, até nas escolas, né, como os paradidáticos, entendeu? Então, olha, a primeira edição da Aventuras do Zezé da Floresta Amazônica, o Isaac da Valer teve a audácia de tirar 50 mil exemplares. Claro que 50 mil quer dizer 5 mil de cada livro, cada exemplar, de cada volume da coleção. Era uma coleção de 10 livros. Então ele tirou 50 mil. E me parece que ele não teve prejuízo. Ele acabou jogando, lançando tudo no mercado e o mercado consumindo isso. Eu sou otimista com relação ao mercado, sabe? Eu acho que nós temos é que usar os meios para fazer chegar o livro ao leitor. Tu és um escritor muito profícuo, né? Muito produtivo. Como você já citou aí, mais de 30 livros, né? Assim, você tem se destacado aqui na Amazônia como poeta, como prosador, né? Como ficcionista, e também como crítico literário, né? Eu gostaria de perguntar o seguinte, como que você se identifica mais? Geralmente a referência que se faz é o poeta Elson Farias. Você se identifica mais como poeta, como ficcionista, como crítico literário? Dessas atividades, qual te dá mais prazer, qual que dá mais trabalho? Se é possível fazer essa analogia. O verdadeiro é o seguinte, desde que eu comecei a me interessar pela poesia, eu me interessei em entender, né, a poesia. Me parecia um negócio muito difícil de compreender, um negócio muito abstrato, né? E eu começava a ler os poetas e, ao mesmo tempo, ler teoria literária, né? Para entendê-los, né? Quer dizer, a minha luta para eu entender Drummond, por exemplo, foi enorme. O Drummond, para mim, era um poeta prosaico, né? Eu estava acostumado à leitura do Cruz de Souza, né? Do Afonso de Guimarães, né? Então, esses caras que eram fazer uma poesia solene e profunda, o prosaísmo, né? Não era bem o prosaísmo, a linguagem do cotidiano, né? Do Drummond me desagradava, eu não entendia nada, eu dizia que não era poesia. Mas eu fui estudar para ver se... Porque todo mundo dizia que era poesia, que era o maior poeta brasileiro, né? E eu comecei a estudar. Então, esse processo aí de estudo, né, para entender a literatura, principalmente a poesia, ficção e tudo mais, me começou a me dar uns elementos culturais também, elementos para começar também a examinar a produção intelectual, a produção literária. Foi aí que me interessei por escrever também, viu? Eu comecei a escrever também sobre isso aí. Isso aí essa é a razão, né? Quer dizer, o processo foi o mesmo, né? Para eu escrever um poema, eu digo estudar muito. E estudo até hoje, tá? E isso me dá um acervo de conhecimento que eu posso aplicar, como eu tenho aplicado no estudo também da poesia, da prosa, de ficção, etc. Mas nós estamos curiosos, né, em saber o que realmente dá mais prazer ao poeta Elson Farias. É escrever crítica literária, é escrever os poemas. O que o escritor Elson Farias sente mais prazer? Olha, é o seguinte, eu acho que o melhor que a gente faz, eu gosto de fazer, não é poesia mesmo, poema, tá? É o poema. Às vezes está meio com uma visão prosaica da vida, e a gente começa a escrever um versinho aqui e ali, a gente começa a assumir, né, maior alegria de viver, né? Eu acho que a poesia está muito ligada à alegria de viver. No momento em que a gente escreve um poema, é como se a gente estivesse se realizando na vida, sabe? E sempre se renovando, sabe? Eu acho que o processo literário da poesia, viu, traz isso.
Por isso é que eu acho que a melhor coisa que, como se melhor, é escrevendo poesia. Assim, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre o Clube da Madrugada, como foi a sua participação no clube, o que foi o clube para pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo em outros lugares do Brasil. O que foi o Clube da Madrugada, como foi a tua participação, qual foi a importância do clube para o Amazonas, para a tua produção literária também. Olha, é o seguinte, nos anos 50 do século passado, né, me parece que foi o maior movimento de renovação do pensamento estético, não só na poesia, como nas artes plásticas, na música, no cinema, tá? E até no novo visual do processo gráfico. Eu acho que eu me considero da segunda geração Madrugada. Eu aprendi muito com os poetas do Clube da Madrugada. E eu sempre gostei muito. Eu estou falador mais agora, estou falando mais agora. Quando eu era mais jovem, eu ouvia mais do que falava. Então, aprendi muito lá. Né? A gente conversava muito, eu deixava os poetas falarem mais do que eu lá, e eu ficava só ouvindo e aprendendo. De modo que eu acho que foi importante para a minha experiência o Clube da Madrugada. Bem, o Clube da Madrugada teve um momento, já que você falou sobre interesse assim, dos seus ouvintes para isso, um momento muito romântico. Né? O pessoal do clube se reunia no cemitério, altas horas da noite, eu acho que meia-noite, para fazer rituais de Idade Média, rituais de cavalheirismo da Idade Média. Entendeu? Uhum. Isso aí, essa é coisa que não existe, a gente mesmo não admite, né? Mas faziam isso. Muitos jovens achavam que isso fazia parte da poesia. Talvez por influência de Rimbaud, por influência dos poetas malditos, né? De Rimbaud, de Verlaine, etc. Né? Mas o que eles faziam mesmo de positivo era reunir na Praça da Polícia, embaixo do mulateiro, que até hoje está lá. Né? E ali todo mundo reunia e conversava até altas horas também. Manaus, nesse tempo, tinha 150 mil habitantes. É uma cidade bem menor que hoje. Hoje tem 2 milhões e tal, né? Mais de 2 milhões. E os jovens ficavam ali, não havia problema de violência, nada, ficavam até de madrugada conversando. Eis a razão por que deram o nome de Clube da Madrugada. E ali lançavam livros, ali lançavam projetos de exposições de artes plásticas. Ali eles faziam projetos de festivais de música popular, principalmente música popular, e também programas de rádio. Né? Nós temos um programa de rádio na Rádio do Mar, sobre literatura. Mais ou menos isso. Elson, a gente percebe, né, que o Clube da Madrugada, ele explorou, né, digamos assim, ele abarcou também um grupo de escritores que produziram, como você falou, que se encontravam para discutir a respeito de literatura, para escrever literatura. Se a gente for fazer, Elson, uma comparação com o momento em que nós nos encontramos, né, você percebe que há uma ausência, se é que há uma ausência no seu ponto de vista, de uma atividade ou uma organização, né, que seja, que tenha, digamos assim, os ideais, eu não vou dizer idênticos, porque aquele era um outro momento histórico, mas que tenha novos ideais para fomentar, para incentivar a leitura e a produção literária aqui no Amazonas? Olha, professora, é o seguinte, no tempo do clube, nos anos 50, nós só tínhamos uma faculdade de Direito. E tínhamos também, parece, o início do curso de Letras. E tinha também uma escola de serviço social. Né? Mas o que dominava a mesa eram os bacharéis em Direito. Né? Eles dominavam. Bem, o Clube da Madrugada se organizou muito por isso, né?
pela ausência de alguma instituição que se preocupasse com isso, com literatura, com arte e literatura. A Academia de Letras era muito fechada para os jovens. A Academia de Letras, ela cultivava mais nessa época a poesia simbolista, a poesia parnassiana, e havia um conflito, não só de gerações, né, entre os jovens do clube, como os homens já provectos da academia, como também do ponto de vista da ideologia, né, do ideário, do ideário. Agora, o que eu acho que houve, a partir desse momento, depois o clube fazia, o pessoal escrevia poesia, o pessoal do clube fazia crítica literária, tá? O pessoal do clube fazia crítica de artes plásticas, de música, etc. Mas depois, com a criação da universidade, tá? Então, primeiro a Universidade da Federal, a UFAM, depois a UEA, com a criação dos cursos de letras e os cursos de arte, música, dança, teatro, etc., a juventude foi beneficiada por isso, sabe? Então, hoje eu vejo, por exemplo, a nossa crítica literária, ela era muito impressionista. Hoje ela é uma crítica literária científica. Tá? Os estudiosos da literatura, eles são formados, saem da universidade, são cientistas literários, né? Eles são peritos em teoria da literatura. Então, mudou muito a visão. Então, eu acho que hoje o processo cultural do Amazonas é liderado pela universidade, e no caso de literatura, pelos cursos de letras. Essa é a minha opinião. Você citou aí a Academia Amazonense de Letras. Sim. Aí eu fiquei pensando aqui, né, porque parece-me que muitos jovens, daqueles jovens do Clube da Madrugada, elegeram a Academia de Letras como um dos sacos de pancada, né, da juventude. Né? E depois, muitos deles acabaram ingressando na academia. Né? Você foi um dos presidentes da academia, né? E é membro da Academia de Letras, e eu acho que muitos dos ex-membros do Clube da Madrugada são hoje acadêmicos e tal. No seu entendimento, qual é a contribuição, até para que o público entenda, né, qual é a contribuição que a Academia de Letras dá para a sociedade aqui no Amazonas? Olha, eu fui presidente da Academia de Letras durante 4 anos, né, 2 mandatos. E a nossa grande preocupação é participar, né, com a universidade do processo de desenvolvimento cultural, desenvolvimento sobretudo da literatura e da arte. Né? E a gente começou a perceber que se a gente ficasse como estava, entre 4 paredes ali, fechado, cada aquela coisa, aquela modorra, né? A gente não ia fazer nada, ia sumir. Né? Porque o processo cultural liderado pela universidade, ele ia absorver tudo, acabar. Né? Então a academia achou por bem também, né, por bom senso, de colaborar nesse processo junto com a universidade. E me parece que hoje isso está acontecendo cada vez mais. Tanto assim que tem muitos professores da UFAM, da UEA, que estão ingressando na academia. Então já temos lá alguns professores, né, de letras, né, de filosofia, tá, e ingressaram na academia. Então, você percebe que há necessidade de se firmar parcerias entre a Academia Amazonense de Letras e outras instituições para que haja uma ampliação, né, dessa discussão literária, dessa produção literária realizada aqui no nosso estado, né, para que alcance um número maior de leitores, um grupo maior de jovens, enfim. Como é que você percebe isso? Você faz uma leitura a respeito desse assunto? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a academia ela tem feito ela tem exercido muito esforço
para atingir essa penetração na sociedade. Uhum. Até agora, a diretoria da academia está editando livros, né? Muitos livros, e esses livros acabam chegando às mãos, né? dos professores, dos estudiosos de literatura. Claro que os livros não são lançados no mercado. Eles são livros que são editados gratuitamente, os autores cedem seus direitos autorais, né? E a academia distribui também gratuitamente. Tá? E eu acho que o melhor instrumento de parceria que a gente pode ter com as instituições de cultura é no intercâmbio literário através do livro. Né? É a mesma coisa agora. Há muitos acadêmicos que fazem visitas também, conversam, fazem palestras, né? Instituições, mesmo na universidade, né? Porque às vezes convidam a gente para fazer palestras. Olha, na literatura infantil juvenil, eu não me recuso a participar de nenhum encontro entre estudantes meninos, né, do ensino fundamental. E eu conheço todas as escolas aqui de Manaus, da periferia, escolas municipais, e frequento, participo dos movimentos literários deles, né? Fazem mostras literárias, bate-papos, eu estou lá, sempre estou lá com eles. Né? Eu faço muito esforço de fazer esse diálogo. Eu acho que é muito importante, é fundamental. Não sei se lá. O Elson, você foi... a sua vida toda, na verdade, foi dividida entre o serviço público e a atividade literária e tudo. Inclusive, foste secretário de Educação, né? Secretário de Estado de Educação. E quando você estava falando aí agora, eu me lembrei desse fato, né? Como é que você vê a questão da educação hoje? Qual é a importância da educação? Porque parece até estranho a gente falar sobre isso, mas nós estamos num momento em que as pessoas questionam até mesmo a educação. Eu gostaria que você falasse sobre isso, qual a importância da educação, até mesmo para a formação de futuros escritores, de um público leitor. Como você vê a questão das políticas educacionais relativas a isso, a produção literária, a leitura? Olha, eu acho que a educação obviamente, é um negócio fundamental. Né? O que se envolve qualquer nação é a educação. Tá? Não adianta, é alfabetização, a pessoa tem que saber ler, tem que saber escrever. Né? E quando eu falo em alfabetização, eu falo não só em aprender a escrever e aprender a ler. Tem que aprender a ouvir a boa música, aprender a ter um bom quadro, né? Uma boa obra de arte plástica, a ler um bom romance, a ler um bom livro de poesia, etc. A educação, é óbvio, é quase que um negocinho, é fundamental. Né? É fundamental. Se a gente tem olhado muitos países aí que se salvaram pela educação. Né? Se salvaram pela educação. O que eu acho também sobre a educação, que eu gostaria de frisar aqui, é que a nossa educação na Amazônia, ela devia cada vez mais se preocupar com os fenômenos da Amazônia. Né? Vamos dizer assim, a mitologia, o imaginário, a sociologia, a história, a política, a geografia dos rios, da floresta, eu acho que isso é preciso a gente enfatizar um pouco mais na educação no Amazonas. Claro que nós não vamos, a minha ideia, não é abrir mão do aspecto universal da educação, porque a educação é um fenômeno universal, mas dar uma certa ênfase, eu acho, à nossa cultura, né? A nossa cultura e a nossa vivência, a nossa vida na Amazônia, porque a Amazônia é uma nação diferente, né? A gente olhando o Brasil, não digo o mundo, mas o Brasil tem várias nações. Né? Você tem lá no sul, aquela paisagem do sul, você tem no Nordeste, a paisagem do Nordeste,
Você tem no Minas a paisagem das coxilas mineiras, das montanhas, e da Amazônia, floresta e água. Né? Floresta e água. A gente viajando de avião, a gente vai vendo tudo isso. O negócio chega na Amazônia, floresta e água. E a floresta e a água, elas acabam influindo no comportamento do homem. Tá? No comportamento do homem e na visão dele, no visão de mundo dele. Então, eu acho que o processo educacional da Amazônia devia ganhar um pouco o conteúdo, esse conteúdo amazônico. O que você está falando aí é muito importante, até porque não é, como se diz na linguagem popular, né, não é mero discurso, porque você vem fazendo isso na prática desde o primeiro livro, né, explorando essa questão do imaginário amazônico, principalmente do homem ribeirinho. Eu entendo, eu costumo dizer isso para os meus alunos, que nenhum poeta conseguiu traduzir tão bem o imaginário amazônico quanto você, nas suas obras de uma forma geral, mas principalmente na poesia. Então, assim, é muito importante, usar um termo que tu usaste ainda agora ali, é muito importante que você seja cada vez mais falador, né? Falador, porque além de você já fala muito bem por meio da sua literatura, mas é sempre muito bom ouvir também, fora da literatura, o pensamento do escritor sobre essas questões, porque muita gente tem complexo de vira-lata, né? Aquela mentalidade de colonizado, né? Que, assim, o que é da Amazônia não é bom, só é bom o que é lá de fora. Quando fala da floresta, fala do ribeirinho, é uma coisa regional. E como é regional, não importa o que é nacional, etc, etc. Mas eu concordo muito com o Tolstói, né, o russo, quando ele diz que a melhor forma de você ser universal é falando sobre a sua aldeia. Né? Ele diz assim, tu queres ser universal, então canta a tua aldeia. E isso você faz muito bem. Então, eu queria pontuar isso, porque às vezes a pessoa fala isso, mas também é só discurso. E no teu caso, não. Tu produzes uma poesia, desde sempre, muito calcada no imaginário ribeirinho. Sem aquela... Eu sempre mostro para os meus alunos que alguns poetas do Amazonas, quando falam sobre a vida ribeirinha, eles fazem com uma espécie de dicotomia, né? Na oposição do homem ribeirinho com o homem da cidade. O homem da cidade é o enganador do homem do ribeirinho. E na tua poesia não tem nada disso. Tu entra na mente do ribeirinho e mostra o que acontece ali, no pensamento dele, etc, etc. Então, é uma peculiaridade do teu fazer literário, esquadrinhar a mente do ribeirinho, sem aquela preocupação maniqueísta, né, de o homem do ribeirinho é bom, o homem da cidade é ruim, aquela coisa toda que aparece em outros textos, em outros escritores. Então, eu acho muito importante pontuar isso, né? Tem mudado, mas durante muito tempo se cultivou aquela ideia de que poetas daqui, escritores daqui não são bons, né? O que é bom é lá de fora, porque os daqui são regionais, é um regionalismo, aquela coisa toda, e colocam o regionalismo como algo, como uma etiqueta negativa. Graças a Deus isso tem mudado, até por conta do trabalho que tem sido feito nos grupos de pesquisa, na universidade e assim por diante. Pensando nessa questão e relacionando com o que o Elson colocou a respeito da valorização, eu acho que esse termo ele cabe perfeitamente, da valorização das questões da região, das questões da terra, tanto em termos culturais quanto em termos de práticas mesmo sociais. Relacionando tudo isso, será se a gente não pode fazer uma reflexão a respeito de uma necessidade de introduzir isso dentro de um currículo escolar, tanto a nível já desde o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, para que essa identidade ela seja mais, digamos assim, incentivada à valorização. E aí eu coloco essa questão para o Elson, né, como é que ele enxerga essa situação, como é que ele percebe que isso pode ser, a gente sabe que já está sendo feito, basta a gente pegar
os livros, né, dessas séries, a gente já percebe, sim, claro, a gente sabe que já teve uma mudança, porém, em termos, por exemplo, de paradidáticos, pouco a gente vê no material escolar das escolas particulares o nome de escritores daqui, né, o nome de escritores daqui do Amazonas, né, então, como é que o Elson, ele percebe esse cenário? Como é que ele enxerga isso? Olha, professora, eu acho que a senhora tem razão. Eu acho que a gente devia criar na universidade, em todo o sistema médio de ensino, fundamental de ensino superior, eu acho que uma cadeira, eu não sei, uma linha assim de estudos da identidade do homem da Amazônia, tá? Em todos os seus ângulos. Porque você vê, a gente não quer, a gente que estuda a Amazônia, não quer escravizar o homem à floresta e ao rio. O que a gente quer é que o homem veja na floresta e no rio um privilégio de vida, né? De viver como nós vivemos aqui na Amazônia, no meio da floresta e banhado pelos rios enormes, como o Rio Negro que passa de frente a Manaus. Isso é um privilégio. Tanto é que todo mundo está no olho da Amazônia, né? Todo mundo está querendo que internacionalize a Amazônia, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque isso aqui, viver aqui é um privilégio. Então, isso que eu acho que a educação deveria levar. Em vez de achar que a gente está escravizado a um mundo de água e de floresta, não. Nós temos o privilégio de viver nesse mundo de água e de floresta. Agora, por exemplo, eu vejo, tinha um grande político aqui em Manaus chamado Álvaro Maia. O Álvaro Maia foi um grande pregador disso. Ele pregou muito, ele chamou até de caboclitude. Caboclitude é uma palavra derivada de caboclo, né? Ele chamou de caboclitude. E glebarismo, o amor à gleba, o amor a... Álvaro Maia, ele viveu a vida dele toda como um político. Foi governador do Estado, foi interventor, foi senador da República. Ele foi professor também, mas todo ano ele ia ao sítio Goiabal, onde vivia a mãe dele, tá? E tirava o paletó e a gravata, fez suas vezes de paletó e gravata, que ele vivia nessa vida, naquele tempo era assim que era, e vestia uma calça de caboclo, né? De brim, enrolava no meio da perna, vestia uma camisa de pescador, viu? E ia de canoa com os amigos lá dele, os pescadores amigos, ia pescar. Aí ele escreveu um livro chamado Banco de Canoa, um livro de crônicas, sempre produto da conversa dele, né? E da observação dele nessa vivência. Então ele nunca perdeu o seu contato com a natureza, o seu contato com a natureza amazônica, com a vida da Amazônia. A mãe dele morreu um ano, ele morreu no outro ano. A mãe dele morreu muito idosa, né? E ele tinha muita ligação com isso, né? A mãe, para ele, era como se fosse a terra. A terra era a terra da Amazônia. E era um grande poeta. Eu acho que foi um dos maiores poetas da Amazônia. Eu vou te fazer uma pergunta agora fora do eixo, né? Fora da caixa. Existe algum livro de algum desses escritores consagrados que você poderia pensar assim, eu gostaria de ter escrito esse livro? Ah, sim. Olha, eu acho o seguinte, eu acho o maior escritor brasileiro o Machado de Assis. O Machado de Assis. Sabe por quê? Porque ele cultivava a boa língua, né, a língua correta, mas ele assumia, né, a vida do povo carioca. Se a gente der uma olhada mais atenta à literatura dele, a gente percebe isso, né? A poesia dele, a letra dele, o texto dele, tem aquela picardia, né, que é do carioca, né, aquele jeito. Então, o livro que eu gostaria de ter escrito é Dom Casmurro. Viu? Dom Casmurro. Eu acho Dom Casmurro um livro redondo, né? Um livro assim de uma genialidade total, né? Simples. Todo mundo lê Dom Casmurro.
maior dificuldade para ler Dom Casmurro. Mas a visão dele ali é de uma grandeza, né, uma grandeza artística, literária, fundamental, fenomenal. Esse seria o livro. E como cidadão brasileiro, que análise você faz da atual conjuntura do país? Bem, é o seguinte, eu acho que a vida política ela é feita de vários segmentos, né? Sobretudo a democracia. Né? A democracia. O processo, a democracia, o grande comandante da democracia, a grande, no caso, é a lei, é a Constituição. Quem manda, quem impera na democracia é a lei, né? É a Constituição. Dentro desse panorama aí, né, você tem forças ideológicas, né, de interesses também empresariais, econômicos, né, e usam e lutam aqui embaixo. Né, aqui embaixo. Tem, por exemplo, para ser mais claro, força de direita e força de esquerda. Né? De repente, no Brasil, houve período de direita. Né? De repente, no Brasil, houve período de esquerda. De repente, no Brasil, houve um marasmo. Né? Houve um marasmo. E o país vai sendo construído assim. Né? O país que hoje é um dos maiores da América Latina, uma das potências emergentes, né? Com certeza, né? Ele foi feito assim. Hoje a gente vê desse diálogo, né? Das esquerdas e das direitas. Tá? Eu sempre achei que isso beneficiava o país. Tá? Beneficia a democracia e é assim que funciona a democracia. Desde que a gente não deixe de respeitar a lei, né? A Constituição, que é o que comanda a gente do modo geral. Se eu perguntasse assim, Elson, você agora, enquanto poeta, qual seria a sua prospecção do poeta agora, né? Do que vai vir daqui a pouco? O que o poeta gostaria que acontecesse? Tomando aí como base o que você colocou, né, a democracia como critério, né? Perguntando ao poeta agora. Posso responder? É o seguinte, olha, professora, eu acho que nada melhor que a liberdade para todas as pessoas. Né? A liberdade para o cientista, a liberdade para o artista, né? A liberdade para o povo, né? Não há nada melhor do que isso. Toda vez que a gente tem que ter liberdade de pensar, liberdade de escrever, liberdade de se manifestar. Entendeu? Eu acho que o grande ideal da gente é sempre manter segura a liberdade. A gente não pode negligenciar quanto a isso. Porque, às vezes, essas forças que eu te falei agora, que compõem essa dialética aí, na democracia, das forças de esquerda e de direita, chamadas, que eu acho que cientificamente, do ponto de vista político, também é possível pensar assim, ela às vezes conspira contra a liberdade, né? Às vezes conspira contra a liberdade. E um grande papel da gente, eu acho, principalmente do poeta, é defender a liberdade. Quais são os teus projetos atuais em termos de literatura? Tu estás escrevendo alguma coisa? A gente sabe que o escritor nunca para, está sempre produzindo. Estás com alguma escrita em andamento? Sobradeira, eu vou dizer tudo para você, né? O que estou fazendo. O que eu faço, geralmente, eu escrevi outro dia uma apresentação de um livro do Tiago de Mello, um livro de prosa dele. Eu fiz a apresentação. Eu fiz uma apresentação de um livro também, de um companheiro nosso aqui, João Bosco
João Bosco Botelho, né? Eu tenho escrito, eu estou escrevendo um cancioneiro, né? Poesia, cancioneiro, dedicado à minha mulher, né? A Roseli. E todo, não é um diário, não, viu? Não é diário, mas eu escrevo, põe a data lá. Poema, um soneto, uma canção, uma balada, tudo muito leve, falando da nossa vida, né? Bem, mas tem mais 2 trabalhos de prosa. Um é sobre os motivos da Amazônia na poesia, né? Que eu chamei de As Náiades e a Mãe d'Água, né? É a aproximação da visão da visão do colonizador, né? Que trouxe a língua, trouxe o latim, trouxe o espanhol, a língua portuguesa e a poesia clássica, né, para cá, fica tendo como um grande intérprete dessa poesia o Terreiro Aranha, que foi o primeiro poeta amazonense, né? E foi influência da vida indígena, da mitologia indígena da Amazônia, da mitologia ameríndia, né? Da buiona, da mãe d'água, do boto, etc, etc, etc. Tá? Então, essa é a aproximação que eu estou fazendo desse livro. Por isso que o nome é Das Náiades, né? Que são figuras da mitologia greco-romana, né? A Mãe d'Água, que é a Mãe d'Água é Iara, né? Que é uma figura da mitologia amazonense. E com isso eu estou estudando vários poetas, todos aqueles poetas amazonenses que se dedicaram a explorar esse aspecto aí. Entendeu? Estou falando agora para regional, não é regional, não. Exploraram os motivos da Amazônia na poesia. Entendeu? Esse. E o outro trabalho é sobre o Luiz Bacelar. Eu também fiz um trabalho. O Luiz Bacelar foi meu amigo de 50 anos. Né? E eu convivi muito com ele. Ele acaba sendo meu parente, porque ele é primo da minha esposa. Tá? Convivia muito, vinha em casa muitas vezes, almoçava com a gente, conversava. E eu acho que ele é um grande poeta da atualidade. Né? O grande é o Luiz Bacelar. E também estou escrevendo um trabalho sobre ele. Isso eu vou fazer hoje. Muito bem. Elson Farias aí, militando entre o amor, a teoria e a mitologia, né? E produzindo bastante, né? Pois é. Nós já ficamos aqui à espera desse novo material, porque com certeza vamos ter aí material para estudo, né, sobre a poesia amazônica, teoria literária, olha aí, é o poeta e o crítico aí em ação. Olha, cheguei dele ao seguinte, a minha vida, assim, eu dedico muito ao trabalho. Toda manhã eu vou para a biblioteca. Estou aqui, onde eu estou falando agora, né? E trabalhando, eu trabalho muito, leio muito. Eu leio e escrevo, tá? De manhã. À tarde não, à tarde eu vou bater papo, ver televisão. À noite eu vou jogar uma paciênciazinha, sabe? Legal. Bom trabalho aí, que continue aí cada vez mais produtivo, proficiente, porque isso é muito bom para nós. Espero que essa produtividade, que essa ânsia de trazer para o público mais material literário esteja sempre aí a todo vapor, para o bem dos amantes da literatura, para o bem dos leitores, né? Elson, nós queremos agradecer esses momentos que você nos concedeu aqui. Foram muito bons, muito produtivos. Elson Farias é um dos grandes nomes da poesia da Amazônia, da poesia brasileira. Elson Farias é um escritor muito profícuo, muito produtivo. É um grande nome, uma grande cabeça, um grande intelecto. Elson, muito obrigado. E nós passamos para você aí, para suas palavras finais aí. O que você quiser dizer, pode dizer aí para quem está nos acompanhando. Bragadeira, eu acho o seguinte, que a juventude ideológica, ela é glutona, né? É glutona. Já a juventude psicológica, ela é mais
seletiva, né? Mais seletiva. Quer dizer, quando a gente é jovem, a gente come tudo e muita coisa junta, né? E quando a gente é mais avançado, a idade que eu estou hoje, né? A gente é mais seletivo. Mas é muito mais sensível ao bom gosto, né? Muito mais sensível ao bom gosto. Eu acho que arte, literatura, tudo depende muito de bom gosto, tá? Até para a gente realizar. Então, por isso que eu trabalho até hoje, porque eu acho que quanto mais a gente avança no tempo, viu, a gente vai encontrando um meio de perceber, sabe? Perceber a beleza, viu? A beleza da vida, tá? Isso é que me leva a trabalhar, né? A trabalhar todo dia e sabe lá, quem sabe se eu não posso fazer mais alguma coisa interessante, né? Quem sabe se eu não posso agora fazer mais interessante. O negócio é não parar, é continuar trabalhando, né? É continuar devagar, sem muita pressa, mas trabalhando sempre. E eu gostaria, dele, de agradecer o teu trabalho também, e da professora Isa, e da Isabel. Né? Isso. Uhum. E todos a sua equipe de trabalho aí, o pessoal que está atrás, né? E com certeza eu me disponho a colaborar com vocês quando vocês quiserem. Toda hora, o que vocês quiserem, podem contar comigo. Muito bem. Eu reforço as palavras do Guedelha, né? E novamente agradeço a sua gentileza, né, em conversar com a gente um pouco. Muito obrigada, tenha um ótimo dia e que nós estamos, assim, já esperando essas novas produções. Tá, pode contar. Obrigado mais uma vez, Elson, e a você que nos acompanha. Tchau e até a nossa próxima edição. Graúnas vinham roubar as safras dos arrozais. Sua pena escura cobria as terras alagadiças. Nem bem douravam as suas espigas. Todas voavam nas garras frágeis de agudas unhas dessas graúnas.